Então, gente, vamos começando aqui logo. Eu sou Gessil, né, sou editora de conteúdo do portal da Prefeitura de Fortaleza e responsável pelas redes sociais da Prefeitura, né. Prefiro dizer que eu sou comunicadora, né, nunca trabalhei com publicidade ou com jornalismo especificamente, sempre trabalhei com assessoria de comunicação, em ONGs, na rádio universitária, em todo lugar que eu passei, trabalhei mais com assessoria de comunicação integrada do que com uma coisa específica. Então, não, eu queria... Então, vim falar da minha experiência na assessoria de comunicação online da Prefeitura, né? Eu trabalho lá desde 2008, mas nessa parte como editora do portal e com as mídias sociais desde o início do ano passado. É uma experiência completamente diferente de uma assessoria de comunicação online de uma empresa ou de ONGs por onde eu passei, né? Assessoria de comunicação online nas redes sociais da Prefeitura é muito mais, não tem essa relação cliente como a gente estava vendo no vídeo da Carabel, né? Tem a proximidade, as empresas querem ter uma proximidade com os clientes para divulgar mais o seu produto. Na verdade, o da Prefeitura é muito mais uma prestação de contas, um novo canal de diálogo com a população, do que uma divulgação, do que um produto, exatamente. Então, então, é uma forma de divulgar com mais agilidade as ações, né? Um novo canal de diálogo, um novo canal de diálogo mais ágil e mais... eu queria mostrar vários links para vocês, mas eu acho que não vai dar certo. Enfim, pronto. Bom, eu estava procurando aqui, eu vou falar quais são os nossos canais que a gente tem, né? Nós temos um canal no YouTube, esse que eu abri aqui é o vídeo da Prefeitura, né? O primeiro canal que a gente criou foi um canal no YouTube para divulgar os vídeos institucionais, os VTs da Prefeitura e os pronunciamentos da prefeita. E, então, isso aqui era utilizado primeiramente. Depois a gente criou esse perfil do Twitter, que eu sou responsável, e agora, recentemente, nós estamos criando o perfil do Facebook, que ainda tá em construção. Como eu estava conversando com a jornalista no começo, isso as redes sociais, o uso das redes sociais é uma coisa muito recente. Então, ainda não tem uma literatura, ainda não tem como fazer, então, a gente está aprendendo no dia a dia mesmo, a gente está aprendendo fazendo ali, metendo a mão. Então, eu estava pesquisando alguns twitters de prefeituras e percebi que a maioria dos twitters que eu encontrei são de prefeituras de cidades pequenas. Os twitters de cidades grandes, de capitais, que eu encontrei são de Manaus, São Paulo, Vitória, Belo Horizonte, Palmas, Curitiba, Recife e a de Fortaleza. E aí, fazendo uma análise de como era que fui ver como era que era o uso desses twitters para as prefeituras, e percebi, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, o sistema é automático. Né? Quando a pessoa posta uma notícia no site, ele automaticamente vai para o Twitter. Ou seja, interatividade zero. Né? Você entra lá e ele já avisa, portal da Prefeitura de São Paulo, sistema automático.
Então, isso foi uma coisa que a gente discutiu desde o começo, desde que a gente começou a trabalhar nas redes sociais, porque já que a gente trabalha numa gestão que tem como proposta ser uma gestão democrática e participativa, então a gente entendeu que a gente tinha que estar presente nas redes sociais, tinha que abrir esse canal de diálogo. Então, uma coisa que a gente discutiu no começo foi exatamente, se vai entrar nas redes sociais, a gente tem que entrar para interagir. Então, no Twitter, estou falando muito de Twitter, né? Depois falo de outras coisas. No Twitter, especificamente, procuro responder todas as questões que me são colocadas, né? Quando o cidadão entra e faz uma pergunta, faz uma sugestão, faz uma crítica, uma denúncia ou uma solicitação, tudo isso é encaminhado para os órgãos responsáveis e, na medida do possível, eu vou respondendo. Como a equipe é pequena, isso está crescendo, isso lá na prefeitura, pelo menos, é uma coisa que a gente está desenvolvendo agora. Só tem eu e mais outra pessoa responsável por isso. Né? Mas mesmo assim, a gente procura responder tudo que nos é solicitado. Tá bom, sem mostrar para vocês. Nessa questão da interatividade, de você criar um canal e exatamente usá-lo da forma com as potencialidades que ele coloca, eu tinha muito o exemplo do que aconteceu com o blog do Conal. Vocês devem ter acompanhado a criação, o processo. Conheço as pessoas que construíram, que desenvolveram o blog do Conal, e uma discussão que se colocou desde o começo, que se polemizou e que se criticou, foi que o blog não ia disponibilizar comentários. Como é que se cria um blog sem disponibilizar os comentários? Né? Então, a equipe que desenvolveu foi muito criticada o pessoal do movimento de cultura digital do Brasil criou um blog alternativo, que é o espelho do blog do Planalto, inclusive com um endereço muito parecido. O oficial é blog.planalto.gov.br o espelho é planalto.blog.br. Eles avisam que todo o conteúdo é originalmente do blog do Planalto, mas que esse sim tem comentários. E aí eles colocam comentários. É um espelho, é a mesma coisa. Eu posso até abrir aqui para. Então, uma coisa que a gente refletiu foi isso. A gente tinha que entrar e realmente participar. A gente tinha que realmente fazer uma interação. Existe um serviço na internet, esse é o oficial, certo? Não, esse é o espelho. Esse é o oficial, né? Aí você tem os posts, tem vídeos, tem tudo. O blog é muito bom, tem podcast. Só que você para aqui no artigos relacionados, imprime, envia para por Twitter, Facebook, etc. E você não tem comentário. Né? E aqui no espelho, eles avisam, todo o conteúdo desse blog é originalmente do blog do Planalto, está licenciado sobre uma licença Creative Commons, etc. E tal. Então, para você ver, é a mesma matéria, o mesmo post, mas eles disponibilizam o comentário lá embaixo. É igualzinho, certo? E eles participaram de debates, e isso foi muito comentado no meio do movimento da cultura digital. Né? Então, a Janai estava falando da história dos releases, né? Da quantidade de releases que é enviado e a quantidade que realmente é lido. E eu estava falando que as redes sociais da prefeitura são muito mais de prestação de contas e de um canal de diálogo com a população, mas também é assessoria de imprensa, assessoria de comunicação. Hoje em dia, a gente está percebendo que hoje em dia os jornalistas estão muito ligados, estão conectados direto nas redes sociais, pegam pautas daí.
A gente já tive experiências, teve uma notícia que a gente postou. A Janaína está aqui dizendo que sobre a coletiva do carnaval pelo Twitter. E tem o caso da elaboração de japonês também. Ficou aquele rumor, vai ter, não vai ter, que horas. E até na hora que eu divulguei no Twitter qual era o horário, todo mundo, na verdade, todo mundo já sabia, porque estava rolando ali pelas redes, né? Mas o caso que eu ia colocar era, no começo, eu só colocava o título da notícia e o link da notícia, né? Como uma manchete. E aí eu comecei a perceber que aquilo não estava chamando muita atenção. Então eu comecei a trabalhar a notícia, colocar as informações principais daquela notícia. Aí tem um caso legal que a Secretaria de Turismo divulgou uma notícia que dizia que a alta estação de Fortaleza movimenta a economia da cidade. Se eu colocar só isso, não chamou a atenção de ninguém. Né? Eu coloquei isso, eu coloquei o link da notícia e nada aconteceu. Só que aí eu comecei a colocar algumas informações que tem dentro da notícia. O crescimento implicou numa geração de renda nas redes de hotelaria, comércio, transporte e mais de 50 setores da economia. E aí uma série de outras informações. E aí a assessora de comunicação do turismo me ligou e disse: o que foi isso? Tu acabou de twittar? Foi. Por quê? Porque já me ligou duas televisões, os dois jornais impressos, o telefone não para de tocar. E eu disse: olha aí, para você ver como a galera está realmente. A gente até brinca dizendo que o pessoal não quer mais procurar a fonte. Entra lá no Gtalk, coloca no status do Gtalk, procura uma pessoa que fala sobre não sei o quê. Né? Então, a gente tem que começar a perceber quais são as melhores estratégias mesmo do que falar, de que hora falar. Então, eu comecei a partir disso, comecei a adaptar como era a forma de falar. Comecei a perceber que tweets casados também não davam certo, porque às vezes a pessoa se perdia na timeline. Comecei a usar o alongador de tweets, né, para colocar mais alguma coisa, porque se tratando de respostas técnicas, às vezes é complicado para a gente. É complicado para a gente explicar para o cidadão uma coisa complexa que ele pergunta em 140 caracteres. É muito complicado. Uma pessoa essa semana me perguntou sobre o João Alfredo, o pessoal essa semana me perguntou sobre a aldeia da praia, e a resposta era enorme. Então, se eu faltasse alguma informação, descontextualiza, a pessoa não vai entender. Então, é complicado para a gente usar as redes sociais, mas a gente está procurando ajustada de alguma forma. Bom, eu ia mostrar para vocês também. Tem um negócio chamado Cloud. Vai dar tudo certo. Tem um negócio chamado Cloud.com que diz a influência na internet dos perfis. Eu estava dando uma olhada aqui estava fazendo um comparativo entre o Twitter da Prefeitura de São Paulo, estava fazendo um comparativo entre a Prefeitura de São Paulo e a Prefeitura de Fortaleza, né? E eu vou explicar para vocês o que cada um desses números significa. É importante a gente ver essas coisas, porque a gente precisa estar o tempo todo avaliando como é que está a nossa atuação, né? Então não adianta eu ficar lá morrendo de twittar e não saber. Aquele era da Prefeitura de São Paulo. Então, ele tem um negócio chamado Cloud Score, que é o quê? Que é a quantidade de influência, de relevância que você tem no Twitter, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso. E aí, esse número vermelho é exatamente qual é a relevância que o perfil tem. 60 é um número muito bom, entendeu? Então, para vocês terem uma ideia, aqui no Ceará, um dos mais altos é o do Eliomar, que é 64. Então, quando o perfil está mais de 50, porque ele é muito relevante. Então, não é difícil que o perfil da prefeitura seja relevante. Mas a gente tem algumas coisas a se comparar. O da prefeitura de São Paulo é 49.